Oi, galera, meu nome é Ana Julia Weber, ou Ana Resume, eu sou estudante de medicina da UFSC e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês como estudar por provas antigas pro Enem e pra outros vestibulares também. Então, se você é vestibulando e ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho pra receber meus próximos vídeos se você gosta desse tipo de conteúdo e também já deixa um like nesse vídeo pra me ajudar a continuar ajudando vocês. Eu já gravei esse vídeo aqui pro canal, foi um dos primeiros vídeos que eu postei aqui, né, como eu estudava por provas antigas na minha época de vestibulanda. Só que eu resolvi atualizar ele porque com o passar do tempo eu fui atendendo mais alunos nas minhas turmas de mentoria, enfim, e fui melhorando esse método de estudar por provas antigas, fui lapidando ele, então assim, cheguei num modelo bem eficiente, bem didático mesmo, por isso eu resolvi atualizar esse vídeo e trazer aqui pra vocês, e na minha opinião, é o vídeo mais importante desse canal, é o conteúdo mais importante que eu tenho pra passar hoje na internet. Então aproveitem esse vídeo, peguem um caderninho aí pra anotar tudo, porque esse método é responsável pela minha aprovação. Eu fui aprovada em 2 federais pra medicina e eu tenho certeza que foi por causa disso, tornou meus estudos muito mais eficiente e fez com que eu tivesse um resultado muito melhor na prova do Enem. Inclusive, se você tem interesse em entrar na minha turma de mentoria, eu vou deixar aqui o primeiro link da descrição, o link da lista de espera, que vai abrir turma nova em breve, então dia 13 de junho. Vou deixar aqui o link. Lá na mentoria eu tenho um módulo inteiro só falando sobre essa técnica, né, de estudar pelas provas antigas, então tem umas 4 ou 5 aulas só falando sobre isso, bem aprofundado mesmo. E na mentoria a gente tem diversos outros benefícios também, só clicar aqui no link para ter mais informações. Primeiro a gente tem que entender qual é a diferença de estudar por provas antigas e de fazer simulado. Para mim são duas coisas diferentes, então vamos definir aqui. Simulado é quando você vai pegar uma prova, por exemplo, falando de Enem, um dia do Enem inteiro para fazer realmente simulando aquele dia de prova. Então, por exemplo, vou fazer um simulado do primeiro dia do Enem. Você vai pegar a prova de humanas e de linguagens e de redação e vai simular, cronometrando, contando o tempo, tudo certinho, como se fosse no dia da prova, realmente simulando o dia da prova. Estudar por provas antigas não é dessa forma. Quando eu falo estudar por provas antigas, aqui a gente vai separar as matérias. Então, no caso do Enem, são 4 áreas, né? Humanas, linguagens, natureza e matemática. E a gente vai fazer o estudo dessas áreas de forma isolada. Então, por exemplo, na segunda você vai fazer matemática, na terça você vai fazer humanas, na quarta linguagens e assim por diante. Então, essas matérias a gente vai isolar as matérias e cada matéria vai ter o seu estudo, né? Por exemplo, pode ser que em matemática você esteja fazendo o Enem 2015, em linguagens você já esteja fazendo o Enem 2019. Enfim, a gente tem que entender que são coisas, cada matéria é um estudo isolado. Outra diferença também importante é que aqui na prática de prova antiga, nosso objetivo é de fato aprender as matérias que mais caem, é de fato identificar as lacunas do nosso aprendizado. Então eu sempre digo que estudar por provas antigas tem 2 objetivos principais. O primeiro é aumentar a sua bagagem de conteúdos. E o segundo é você identificar onde te falta conteúdo, né? Qual que é a sua lacuna de conteúdos e preencher essa lacuna. O método que eu vou passar aqui nesse vídeo vai englobar todos esses 3 objetivos. Já quando a gente faz simulado, o objetivo é um pouco diferente, porque a gente pensa em 2 coisas: gestão de tempo, aprender a gerir o seu tempo no momento da prova, e estratégia de prova. Então vocês percebem como são coisas bem diferentes. Aqui o foco é aprender conteúdo, é aumentar sua bagagem, é aumentar seu número de acertos. E no simulado a gente já trabalha outras coisas, trabalha tempo de prova, resistência de prova, né? Ficar aquelas horas todas ali fazendo questões. Então são 2 coisas diferentes. Nesse vídeo eu vou falar sobre as provas antigas apenas. Então o método, ele consiste em 3 passos. O primeiro passo é fazer a prova. O segundo passo é analisar essa prova que você fez. E o terceiro passo é estudar os seus erros. Então você vai estudar o que você errou nessa prova. O primeiro passo, fazer a prova, não tem segredo. Você vai sentar e vai fazer a prova. Então, quando a gente tá falando de Enem, como eu falei, você se organizou pra na segunda-feira. Tem um momento ali que você vai estudar por provas antigas, matemática. Quando você for fazer esse primeiro passo, você vai pegar uma prova de matemática, aquelas 45 questões, vai sentar e vai resolver aquelas 45 questões. E aqui nesse momento, eu sempre digo que não é pra gente se preocupar com o tempo que você leva pra fazer essas questões, porque se você coloca um limite de tempo, perde um pouco a essência, porque eu falei que aqui o objetivo é que você aprenda as matérias. Então,
Então vamos supor que você coloque, eu quero fazer essa prova de matemática em 2 horas e meia. Daí vamos supor que você tá ali fazendo, acompanhando o relógio, né, porque você colocou um limite de tempo. Daí você vê que falta só 15 minutos pra terminar e você ainda não fez 10 questões. Misericórdia! Daí você vai correr contra o tempo, fazer essas 10 questões bem rápido e não vai tirar proveito dessas 10 questões. Não vai conseguir estudar aquele conteúdo ali na hora que tá fazendo, daí fazer com atenção. Então, como o objetivo aqui é aprender conteúdo, eu não quero que vocês coloquem um limite de tempo, tá? Mas a gente vai sim cronometrar a prova. Então eu quero que vocês coloquem ali, tipo, marquem o horário que vocês começam e o horário que vocês terminam, sem colocar um limite, apenas pra gente ter um registro desse horário, desse tempo que vocês levam, né, em cada prova, pra quando a gente for mais lá na frente falar de estratégia de prova, de tempo de prova, vocês já terem noção de quanto tempo vocês levam naturalmente em cada matéria. Então o primeiro passo é isso, fazer a prova, as 45 questões, sem limite de tempo, dando atenção pra cada questão. Agora o segundo passo, a análise de prova. Na minha opinião, o passo mais importante e é onde os alunos mais erram. Então é, digamos assim, o ouro desse método de 3 passos, porque eu sinto que os alunos que estão estagnados no seu número de acertos ou já estudam por provas, mas não veem resultado nesse método de estudos, é porque negligenciam esse passo, que é o analisar a prova. Eu já vi bastante gente chamando de diagnóstico de prova, é quase a mesma coisa, e esse termo diagnóstico é bem bom também, mas eu sempre falo em analisar a prova. Então o que a gente faz na análise de prova? Você vai percorrer todas as questões que você fez, olhando cada uma delas e realmente analisando, principalmente as que você errou. Nas que você errou, eu quero que você olhe pra questão e pense, cara, por que eu errei isso, né? Foi falta de atenção? Foi falta de conteúdo? Se foi falta de conteúdo, qual foi o conteúdo que faltou? E ainda, qual foi a gravidade dessa falta de conteúdo? Eu não sabia nada desse conteúdo ou eu sabia o conteúdo e não sabia um detalhe só? Então você tem que analisar tudo isso em todas as questões, principalmente as que você errou, e também quando você acertou, mas acertou chutando, é importante que você considere como se fosse um erro, porque você não sabia resolver a questão. Então na análise de prova você vai fazer isso, vai analisar os seus erros e também a gravidade de cada um desses erros, porque a partir do momento que você define quais erros foram mais graves e quais foram às vezes por causa de um detalhe ou só falta de atenção mesmo, a partir do momento que você tem isso registrado, você tem noção disso, você já sabe quanto tempo você vai precisar dedicar para estudar esses erros no terceiro passo do método. Então o terceiro passo vai ser o estudo dos erros, e aqui é bem intuitivo, né? Você vai pegar essa lista de conteúdos que você errou, que você fez ali no segundo passo, na análise de prova, vai se organizar para estudar cada uma dessas matérias. Vai ter matéria que provavelmente você só vai revisar, né? Vai ser um momento de revisão. Eu já estudei essa matéria, mas eu errei, eu preciso rever, preciso ver esses conceitos aqui, ou lembrar como se faz esse tipo de cálculo. Então aqui vai ser um momento bem importante de revisão. E vai ter matérias que às vezes você vai se sentir muito perdido e vai ser como estudar do zero. E daí dá aqui pra voltar na teoria totalmente, ver aula, sabe? Então provavelmente esse erro vai ser um erro que lá na prática, na análise de prova, você classificou como um erro grave. E aqui seria importante que você realmente voltasse na teoria, veja a aula de novo, sabe? Trabalhe em cima daquilo pra aprender. Esse momento de estudar os seus erros em prova, eu acho que aqui também é um segredo importante de fazer esse método de estudo por prova funcionar. Diria que a segunda coisa mais importante, além de uma boa análise. Aqui eu não gosto que os alunos tenham pressa, porque tem gente que vai corrigir a prova, né? Porque isso é meio que a correção da prova, eu chamo de correção, mas tem gente que acha que corrigir uma prova é só olhar ali a resolução dos exercícios que errou. Tudo errado. E isso é um dos principais erros do vestibulando. Quando ele vai pegar uma prova antiga pra corrigir um simulado, ele só vai nos erros e procura a resolução na internet, dá uma olhada ali como se faz e beleza, corrigir. Isso não é corrigir. O estudo dos erros é quando você vai realmente pegar aquela matéria que te faltou, você identificou a lacuna, né, na análise de prova. Na análise de prova você identificou o que te falta. E aqui você vai preencher essa lacuna. Então tem lacunas que você vai ter que voltar na teoria, ver aula, fazer às vezes uma lista de exercícios com 20 questões sobre aquele conteúdo pra realmente aprender. Então aqui não é um momento pra você ter pressa nos seus estudos. Você realmente tem que se dedicar e estudar de uma forma que você vai aprender. Então pode ser que às vezes em matemática não vale a pena você ficar vendo vídeo aula. Às vezes é melhor você só pegar várias questões daquele estilo ali, daquela linha de raciocínio e treinar. Às vezes em história também não vale a pena você ficar fazendo um monte de exercícios. Às vezes é melhor você pegar uma boa videoaula, assistir, montar uma linha do tempo, entender ali realmente o que era aquele período histórico. Então aqui cabe que você se dedique pra isso, que você tenha um horário específico pra isso, pro estudo dos seus erros, pra poder fazer cada erro com calma e, claro, de forma inteligente, distribuindo o seu tempo de forma desigual entre os erros, porque os erros que foram mais graves você vai dedicar mais tempo, os que foram menos graves, menos tempo. Isso é estudar com estratégia. Uma coisa que não pode faltar nesse terceiro passo no estudo dos erros é treinar mais questões daquele estilo. E aqui vale tanto você voltar na própria questão que você errou e tentar
tentar refazer, né? Ver se você consegue fazer aquela questão depois de ter estudado, depois de ter revisado a matéria. E ainda se não conseguir, dá pra ver uma resolução na internet, né? Procurar mais pra realmente conseguir fazer aquela questão e treinar mais questões do tipo. Então, questões é algo que não pode faltar. Independente se o seu erro for grave ou não tão grave, eu sempre recomendo que faça algumas questões, pelo menos mais umas 5 questões daquele estilo ali de questão que você errou pra treinar. Ah, Ana, e quando que eu vou fazer cada um desses passos? Deixa eu organizar na mente de vocês pra fechar esse vídeo aqui. O primeiro e o segundo passo, você sempre vai fazer junto. Então, eu sempre recomendo que os alunos façam a análise de prova ou logo em seguida de fazer a prova, ou no mesmo dia, pelo menos. Porque quando você vai fazer essa análise de prova, você precisa estar curioso pra saber o que você errou. E geralmente isso acontece logo em seguida da prova, né? Você vai ali botar certo e errado na prova, e daí você fica, bah, mas por que será que eu errei essa questão? Enfim, você tá ali naquela sede por entender, né? Então é bom que esse segundo passo, a análise de prova, seja feito no mesmo dia que você fez a prova. E daí o momento dos estudos dos erros vai depender da sua rotina. Pode ser que você consiga fazer só uma semana depois. Vamos supor que na segunda-feira é o seu tempo de prática de prova de matemática. Nessa segunda-feira, você faz a prova e analisa. E daí na outra segunda-feira, nesse mesmo horário, você só estuda os seus erros e vai deixar pra fazer outra prova, pra começar a próxima prova, só depois que você tiver estudado tudo que você errou na anterior. Então essa regra é bem importante, tá? Nunca vão pra uma prova, pra próxima prova, sem terminar de estudar tudo que vocês erraram na anterior, senão não faz sentido, né? Quando vocês estudam os seus erros, é pra vocês estudarem ao ponto de vocês ficarem confiantes naquele conteúdo pra não errar de novo. É isso que faz com que vocês aumentem o número de acertos. Então não tenham pressa em ir pra próxima prova. Pensem realmente em aprender o que vocês erraram pra só ir pra próxima prova quando vocês estiverem com a bagagem de conteúdos mais cheia, com as lacunas preenchidas. Os alunos que têm mais tempo durante a semana de estudos podem às vezes fazer esse terceiro passo, o estudo dos erros, ou no mesmo dia que fez a prova e a análise, ou em outro dia da semana. Pode distribuir, por exemplo, segunda-feira à tarde eu faço a prova de matemática, faço e analiso, e daí lá na quinta eu tenho um tempo, eu tenho ali 2 horas livres que eu vou usar pra estudar meus erros, ou às vezes no sábado de manhã. É importante que você faça o estudo dos erros num momento com bastante disposição, então não é muito inteligente fazer depois da prova, porque você vai estar cansado, né? Então é legal que seja em outro momento. Pode ser tanto uma semana depois, pra quem tem menos tempo, ou distribuir ao longo da mesma semana, mas em outro horário. Recapitulando, então, os nossos 3 passos desse método. O primeiro, fazer a prova. O segundo, analisar a prova. E o terceiro, estudar os erros. Qualquer dúvida que vocês tenham ficado em relação a tudo que eu falei nesse vídeo sobre estudar por provas antigas, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser conversar comigo mais de perto, pode me chamar lá no Insta, @ana.resume. Tô sempre lá conversando com todo mundo. E se você assistiu esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no meu canal, já se inscreve, ativa o sininho pra receber os próximos vídeos. Deixe seu comentário aqui o que você achou desse método, se você já estuda por provas, o que você já faz, o que você não faz ainda, o que você vai incrementar, ou às vezes até uma dica pra dar pra outra pessoa que esteja aqui nesse vídeo. Beijão, galera, e até o próximo vídeo.